Foi assim, Bartolomeu Campos de Queiroz. O menino dizia A, E, I, O, U, toda hora. Sabia que o alfabeto tinha outras letras, mas desconhecia sua ordem. Assim como desconhecia a ordem dos números. Gritava, QMP! E voltava a repetir A, E, I, O, U. E falava de trás para frente sem errar. U, O, I, E, A. Aprendeu as vogais com o pai, com o apelido de cada uma. O A era um telhadinho, o E, uma escadinha, o I, um palito de fósforo, o O, uma bola de gude de futebol ou um mundo, o U, uma rede de dormir, sem gancho para dependurar. Mas foi na cozinha que tudo começou. Sua mãe, observando a curiosidade do filho pela leitura e escrita, pegou um pacote de macarrão de letras, olhou, pensou e disse: Edu, vamos comer uma sopa de vogais. E continuou: Vou derramar sobre a mesa esse pacote de macarrão. Você já conhece as vogais, aprendeu com seu pai. Vai separá-las para mim, uma a uma, e fazer um montinho de as, outro de es e assim por diante. Depois a gente cozinha com bons temperos e mata a fome. Edu iniciou o trabalho com vontade. Foi preciso paciência e tempo. Mãe, acabei! Gritou o menino. Junte o resto das letras e guarde no pacote. Só deixe de fora as casinhas, as escadas, os palitos de fósforo, as bolinhas e as redes, falou a mãe. Edu fez a tarefa, olhou para o conjunto de letras, colocou as turmas em ordem e em fila. A, E, I, O, U. Queria ir para a escola, mas faltava idade. Como seria bom ler um livro inteiro como seu pai, sonhou o menino. A mãe chegou perto, beijou a cabeça do filho, se assentou e disse: Agora que você sabe dividir, vou lhe ensinar a somar. Somando uma banana com outra banana, ficam 2 bananas. É somando as letras que a gente faz uma palavra. Escrever é aprender a somar. Por exemplo, eu pego um E e um U, somo as duas, E mais U vira eu. Pego o A e um I, somo as duas, A mais I e vira ai. Mãe, disse Edu, eu vou pegar o O e um I e somar. Vai virar oi? Estou certo? Certinho, meu menino. E se eu juntar um E com um I? Vou escrever ei? Mãe e filho inventaram um monte de palavras com as vogais. Ai, eu, ei, oi, uai, ou, ui, ai, i, oi, ai, ai, uau e au. Rindo muito, os dois conversaram coisas que só com amor se entende. Oi, ei, ai, oi, eu, ai, eu, oi. Au, uai. A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Educação como prática de liberdade, 1999. O que é alfabetização? Segundo Magda Soares, alfabetização é o processo de apropriação da tecnologia da escrita, isto é, o conjunto de técnicas, procedimentos, habilidades necessárias para a prática da leitura e da escrita, domínio do sistema de representação, que é a escrita alfabética, e das normas ortográficas, habilidades motoras, de uso de instrumentos de escrita, lápis, caneta, borracha e entre outros. Aquisição de modos de escrever e de modos de ler. Aprendizagem de uma certa postura corporal, adequada para escrever ou para ler. Habilidade de escrever ou ler, seguindo convenções da escrita, tais como a direção correta da escrita na página, de cima para baixo, da esquerda para a direita, e a organização espacial do texto na página, a manipulação correta e adequada dos suportes em que se escreve e nos quais se lê, livro, revista, jornal, papel e etc. Alfabetização é a ação de alfabetizar, de tornar-se alfabeto.
Segundo Magda Soares, 2013, a alfabetização é ler e escrever, e ninguém pensa como a alfabetização é um processo que precisa acontecer juntamente com o letramento. Magda Soares defende a ideia de que se pode alfabetizar uma criança ainda na educação infantil, apresentando que a criança que vive no mundo de hoje é outra, sendo uma criança que já chega na escola no seu processo de desenvolvimento já avançado. Ela ainda ressalta que as pessoas da educação infantil esquecem que o mundo é outro e nos faz refletir que nas escolas particulares as crianças já saem alfabetizadas da educação infantil e diz que os pequenos não se sentem massacrados com isso. Porém, não se pensa no processo de alfabetização na educação infantil nas escolas públicas e faz um questionamento sobre quais seriam as diferenças das crianças da escola pública e o porquê não alfabetizá-las nessa etapa escolar, já que esse processo já ocorre em redes privadas. Os primeiros métodos de alfabetização. Os métodos de alfabetização passaram por diversos estágios e por transformações que tiveram influências sociais, políticas, econômicas e educacionais. Araújo, 1996, diz que a história da alfabetização passa por 3 períodos, porém, diante de novas discussões, surge um 4º período. Segundo Araújo, o primeiro período se passa na Idade Média, incluindo a Antiguidade, onde nesse período o método de alfabetização era o de soletração. O segundo ocorre em contradição ao primeiro, no século XVI e XVIII, e permanece até a década de 1960, em particular com os métodos sintéticos e analíticos. Os métodos sintéticos são aqueles que a aprendizagem parte dos elementos simples do idioma, a letra ou a sílaba, para, então, a construção de palavras. Já o método analítico vai pelo lado contrário, começando pelas frases ou palavras, para chegar na sílaba e então a letra. O terceiro período vem repleto de inquietações em cima das ausências em sinais gráficos da escrita, aos sons para a construção do conhecimento do então aprender a ler. Há questionamento em cima desse período, pois a alfabetização só se desenvolvia por um encargo social de assimilar conhecimentos típicos que era indispensável não possuir o domínio da leitura. Por fim, o 4º período da alfabetização foi um momento em que teve uma reconstrução, que reconquista os espaços com o ensino sistemático com o conteúdo direcionado da língua, com metodologias que superavam o fracasso das práticas que um dia serviram, mas eram equivocadas. Não podemos esquecer de falar da alfabetização de Paulo Freire, que assim como vimos na disciplina da educação do campo, o método de Paulo Freire era a alfabetização para adultos, que se consolidava pelo diálogo e da conscientização. As primeiras etapas desse método são as de codificar e descodificar, procurando então a transformação da consciência ingênua do alfabetizando, fazendo com que, além do aprender a ler, ele desenvolva a leitura crítica do mundo. Assim, os demais passos passam a ser de análise e fixação da leitura e da escrita. Assim, acabam desenvolvendo a consciência silábica e alfabética. O método de Paulo Freire acabou que não foi muito divulgado, mas foi totalmente distorcido, pois seu método de codificação e descodificação acaba sendo excluído no processo de alfabetização e é transformado nas famosas cartilhas. Assim, o alfabetizando não acessa o lugar de leitura no mundo que o leva à criticidade. A alfabetização de um ponto de vista histórico e metodológico. Entendê-lo, o indivíduo se torna o protagonista de sua própria história. O objetivo é apresentar um breve histórico sobre a alfabetização, bem como descrever alguns métodos que estão presentes nela. O educador é o mediador do processo de aprendizagem do educando, registrando e diagnosticando as dificuldades para não causar nenhum bloqueio nesse processo. A seguir, apresentaremos primeiro os sistemas de escrita da antiguidade e logo faremos uma descrição do uso das cartilhas e os métodos de alfabetização. Desde os primeiros tempos, o homem procurou expressar sua maneira de viver e entender o mundo, dado que ele não possuía outra forma de linguagem. Começou então a desenhar objetos e registrar os eventos ocorridos da época. Dessa forma, ele percebeu que o desenho era uma forma gráfica de representar o mundo.
Com a chegada de novos e diferentes povos, cada um foi desenvolvendo as suas representações de acordo com os interesses políticos, financeiros, religiosos e culturais da época. Historicamente, era comum que o indivíduo aprendesse a ler sem necessariamente ter ido à escola, uma vez que não pretendia se tornar escriba. A curiosidade, então, levava muitas pessoas a lerem para lidar com os negócios, o comércio e até mesmo para ler obras religiosas ou informações culturais da época. Nesses casos, a alfabetização era feita através da disseminação de conhecimentos sobre a escrita de quem os tinha para quem queria aprender. O ensino da leitura e da escrita enfatizava somente o alfabeto, ensinando apenas o nome e as letras. O processo começava pelo reconhecimento oral do nome de cada letra. Esse procedimento era repetitivo e demorado, sem nenhuma preocupação em relação ao significado das palavras lidas. Nesse período, os alunos eram alfabetizados de tal forma que aprendiam a ler textos escritos e, em seguida, os copiar ou apenas transcrevê-los. Tal maneira de leitura e método da cópia era considerado o segredo da alfabetização. No final da década de 1910, o termo alfabetização passou a ser usado para se referir ao ensino básico da leitura e da escrita. A alfabetização, portanto, era o aprendizado do alfabeto e sua utilização como código de comunicação. Cartilhas, um paradigma da história da alfabetização brasileira. A alfabetização brasileira era feita como cartilhas, como a Sodré, o Caminho Suave e a Cartilha da Infância e etc. Embora elaboradas em épocas diferentes, apresentam a mesma estrutura. São compostas por letras, sílabas, palavras e frases curtas para facilitar a leitura e a escrita. As primeiras cartilhas escolares, até 1950, enfatizavam a leitura. O importante nesse momento era ensinar o abecedário. Essa leitura era feita através de exercícios de decifração e identificação, que ensinavam as relações entre letras e sons, seguindo a ortografia da época. A cartilha, que baseava-se na leitura, passou por uma ressignificação a partir dos anos 50, quando a escola começou então a se dedicar à alfabetização dos alunos de baixas rendas, carentes de recursos materiais e culturas da vida familiar, que empregavam dialetos diferentes de fala culta. A ênfase passou a se dar à escrita do aluno e à leitura. A cartilha enfatizava o alfabeto, as palavras-chave, as sílabas geradoras e os textos já estudados. As famílias da letra passaram a ser estudadas em uma ordem crescente de obstáculos. Completadas as letras, os alunos começaram a ler seus livros de leituras, programados de forma a ter dificuldades crescentes, libertando-se da cartilha e levando a ler autores infantis. Essa cartilha já apresentava o esquema de todas as outras que surgiriam depois, caracterizando a alfabetização pelo estudo da escrita. O processo de nacionalização do livro didático no Brasil remonta ao final do século XIX, quando as cartilhas eram elaboradas por brasileiros e adaptadas à realidade. As primeiras cartilhas brasileiras adotaram métodos sintéticos, iniciando assim o ensino da leitura e da escrita com apresentações das letras e seu nome. Em seguida, eram ensinadas as famílias silábicas e as palavras formadas com essas sílabas, resultando em frases isoladas. A escrita era enfatizada pela caligrafia, cópia, ditado, frases, ortografia e o desenho correto das palavras. Apesar do surgimento de obras classificadas como construtivistas, que tinham como já em sua proposta educacional a aplicação dos ensinamentos de psicogênese da língua escrita de Emília Ferreira e Anna Teborowski, o processo de alfabetização continuava sendo programado mediante o uso de livro didático. Algumas considerações sobre a teoria da aprendizagem construtivista para a alfabetização. Na história da alfabetização no Brasil, houve momentos marcantes em relação aos métodos de ensino inicial da leitura e da escrita. E ao contrário das aplicações de métodos, temos a teoria de aprendizagem construtivista para a alfabetização desenvolvida por Ferreiro e Teborowski, em 1985. Antes de comentarmos sobre o construtivismo, é importante mostrar alguns dos métodos de alfabetizações usados historicamente para ensinar crianças a ler e escrever. No início, o método sintético era utilizado para ensinar a leitura e a escrita com base em uma questão mecânica, que consistia em adquirir uma técnica para decifrar o texto. Um exemplo. O professor iniciava ensinando o traçado isolado de cada letra e às vezes só partia dela, sem se preocupar com o significado da palavra como um todo ou do contexto desta em uma frase. O segundo método era o analítico,
que surgiu em oposição ao método sintético. O método analítico conduz o aluno à análise de todo o que pode ser uma frase. Palavras para chegar às partes mais simples, como as sílabas e os desconhecidos. O método fonético se baseia no linguista americano Bloomfield. Defende a aquisição da linguagem como um processo mecânico. O objetivo é fazer com que a criança internalize padrões regulares de conexão entre o som e a soletração, através da leitura de palavras que inferirão as correspondências entre soletração e som. Exemplo: a professora apresenta na lousa uma palavra significativa, ambulância, vinculada a uma imagem que representa esse objeto. Mas em oposições a esses métodos, podemos dizer que, segundo a teoria da aprendizagem construtivista, inspirada na concepção pigetiana de epistemologia genética da Ferreiro e Teborowski, o professor deve questionar as respostas das crianças, para fazer com que ela perceba suas limitações. Antes de Emília Ferreiro, as discussões sobre a alfabetização eram só sobre métodos analíticos, sintético ou fonético. Muitos educadores achavam que a alfabetização inicial dependia de como a criança estava se sentindo, se ela estava preparada, se ela tinha compreensão suficiente e se estava na idade adequada para aprender. Assim sendo, as teorias desenvolvidas por Emília Ferreiro e sua colaboradora, Teborowski, deixaram de fundamentar-se em concepções mecanistas sobre o processo de alfabetização, para seguir os pressupostos construtivistas de Piaget. A revolução na alfabetização está justamente em explicar como as crianças aprendem. Elas passam por etapas até adquirirem domínio sobre o código linguístico. Nesse contexto, o objetivo primordial jamais foi de rotular as crianças, e sim orientar os educadores frente às evoluções cognitivas de seus alunos. As descobertas epistemológicas de Piaget, como as de Ferreiro, nos levam à conclusão de que as crianças têm um papel ativo no processo de aprendizagem, ou seja, elas constroem seu próprio conhecimento, e o professor é um estimulador para que isso ocorra. Sendo assim, há uma mudança de concepção conceitual, onde o foco da alfabetização muda da escola para o aluno que aprende. Dando sequência ao podcast sobre alfabetização, falaremos sobre as hipóteses de escrita baseado na perspectiva de Ana Teborowski e Emília Ferreiro, majoritariamente em seu livro Psicogênese da Língua Escrita. Por acreditarem que a criança busca a aprendizagem na medida em que constrói o raciocínio lógico e que o processo evolutivo de aprender a ler e escrever passa por níveis de conceitualização que revelam as hipóteses a que chegou a criança, Emília Ferreiro e Ana Teborowski definiram em seu Psicogênese da Língua Escrita 5 níveis. Nível 1, hipótese pré-silábica. Nível 2, intermediário 1. Nível 3, hipótese silábica. Nível 4, hipótese silábico-alfabética ou intermediário 2. E nível 5, hipótese alfabética. A caracterização de cada nível não é determinante, podendo a criança estar em um nível ainda com características do nível anterior. Essas situações são mais frequentes nos níveis intermediários 1 e 2, onde frequentemente podemos nos deparar com contradições na conduta da criança e nos quais se percebe a perda de estabilidade do nível anterior e a não estabilidade do nível seguinte, evidenciando o conflito cognitivo. No nível 1, hipótese pré-silábica, a criança não estabelece vínculo entre a fala e a escrita, ainda demonstra a intenção de escrever através do traçado linear com formas diferentes. Utiliza letras do próprio nome ou letras e números da mesma palavra. Caracteriza uma palavra como letra inicial e tem a leitura global, individual e instável do que escreve. Só ela sabe o que quis escrever. O nível 2, intermediário 1, a criança começa a ter consciência do que existe uma relação entre a pronúncia e a escrita, começa a desvincular a escrita das imagens e os números das letras, além de conservar as hipóteses da quantidade mínima e da variedade de caracteres. Dentro do nível 3, a hipótese silábica, a criança já supõe que a escrita representa a fala e tenta fonetizar a escrita e dar valor sonoro às letras. Já possui que a menor unidade de língua seja a sílaba. Em frases, pode escrever uma letra para cada palavra. Existem os silábicos com valor de vogal e os silábicos com valor de consoante.
Então, existem crianças que vão conseguir identificar as vogais de forma mais fácil e outras que vão identificar as consoantes mais facilmente. O nível 4, a hipótese silábico-alfabética ou intermediário 2, é onde a criança inicia a superação da hipótese silábica, compreendendo que a escrita representa o som da fala. Passa a fazer uma leitura de termo a termo e consegue combinar vogais e consoantes numa mesma palavra, numa tentativa de combinar sons sem tornar ainda sua escrita socializável. Por exemplo, cow, para cavalo. No nível 5, temos a hipótese alfabética. No nível, a criança compreende que a escrita tem função social, compreende o modo de construção do código da escrita, omite letras quando mistura as hipóteses alfabética e silábica, não tem problemas de escrita no que se refere a conceito, não é ortográfica e nem léxica. A alfabetização não é mais vista como sendo o ensino de um sistema gráfico que equivale a sons. Um aspecto que tem que ser considerado nessa nova perspectiva é que a relação da escrita com a oralidade não é uma relação de dependência da primeira com a segunda, mas é antes uma relação de interdependência. Isso é, ambos os sistemas de representação influenciam-se igualmente. Temos então que a concepção que em geral se faz a respeito da aquisição da linguagem escrita corresponde a um modelo linear e positivo de desenvolvimento, segundo o qual a criança aprende a usar e decodificar símbolos gráficos que representam o som da fala, saindo de um ponto X e chegando a um ponto Y. O dia a dia apresentado pelos alunos que ingressam nas séries iniciais mostra-se preocupante, considerando-se que a cada momento o educador encontra-se diante de alguns obstáculos, principalmente quando se refere à leitura e suas interpretações. Essa dificuldade, embora comuns, se difunde em outras, como interpretação de texto, ditado, cópia, etc., o que, numa linguagem atual, se reporta às técnicas de redação. Entende-se que cada aluno apresenta sua dificuldade.